Conforme nós havíamos falado ontem, né, iniciamos hoje a história dos instrumentos que têm a sua origem, a sua ligação ligada ao nosso instrumento, o trompete, né? Para falar de um instrumento hoje, nós precisaremos falar de dois, mas na verdade eles são muito importantes, então vai ter que ser dividido em duas histórias, né? Que é o clarinete. Mas o clarinete ele está ligado à flauta, né? Que será tema de amanhã, ok? O clarinete, se for pegar da sua origem, né? Ele vem de uma variável muito antiga, né? Desde o Antigo Egito, né? Eles tocavam um instrumento chamado memetis, era chamado de instrumento idioglótico, né? Existe um outro instrumento que também pode ser considerado um antepassado, que é o aulos grego, né? Existe o angu, que era árabe, né? E o pigborn, que era galês, né? Mas a sua origem mais conhecida, né, mais admitida, ela ocorre por volta de 1600, quando nós tínhamos ali a flauta doce, né? E a flauta doce, ela é experimento também de Leonardo da Vinci, que nós iremos falar melhor amanhã, né? O que é importante dizer em relação a isso é que Leonardo da Vinci ele já havia feito duas mudanças muito importantes, ou duas variáveis muito importantes para a flauta, que é a flauta dupla, que nós falaremos amanhã, que não tem a ver com o clarinete, e a extensão da flauta, sim, essa tem a ver com o clarinete. Então, o que é a extensão da flauta? É o que nós temos hoje no clarinete, nós temos no sax, nós temos na flauta transversal, que é a possibilidade de você apertar a chave aqui em cima e ela, através de um mecanismo de mola, fechar lá embaixo onde o seu dedo não alcança, né? Isso acontece no sax, acontece nos instrumentos. Então, essa possibilidade que Leonardo demonstra, né, brilhantemente, faz com que os instrumentos possam ter mais de uma oitava, porque até então nossos dedos só seriam suficientes para tocar a flauta doce como ela é, o suficiente de furos, com duas oitavas talvez, né? Onde você tem um registro na parte de trás. Com esta nova dinâmica que Leonardo apresenta, ele abre uma possibilidade muito grande. Então houve a tentativa de evoluir a flauta doce. E a flauta doce, baseada nesses novos mecanismos, acaba surgindo um novo instrumento, que é Chalumel. Por que surge esse instrumento? Na verdade, ele foi um acidente. Não foi bem a tentativa de criar um novo instrumento. Foi a tentativa de evoluir a flauta. Mas ficou tão diferente o instrumento, em termos de timbre, em termos de funcionalidade, que acaba sendo criado um novo instrumento, né? Que não foi muito aceito, ficou um instrumento quase que intermediário. Mais ou menos 100 anos depois, existia um construtor de instrumento, que é da família Denner, que é John Christoph Denner, e seu filho Jacob, de Nuremberg. Ele pega esse instrumento, Chalumel, e aperfeiçoou ele ainda mais, né, na tentativa de fazer esse instrumento ser competente para a orquestra. O que ocorre? Quando esse instrumento ele evolui ainda mais, ele fica distante também do Chalumel. E eles falam, não, o Chalumel é um instrumento. O que vocês criaram é outro. Quer dizer, se vocês tentarem evoluir o Chalumel, então nasce outro instrumento, sem querer de novo. Então foi duas vezes sem querer. Quer dizer, eles tentam evoluir a flauta, criam o Chalumel. O Chalumel é tão diferente da flauta que eles falam, não, isso aqui não é flauta, isso aqui é um outro instrumento. Então tá bom, esse aqui é o Chalumel. Agora eles tentam evoluir o Chalumel e fica diferente de novo. Eu falei, então, isso aqui não é Chalumel. Vocês criaram um outro instrumento aí. E que nome dar a esse instrumento? Né? Aí que vem uma das primeiras ligações com o nosso instrumento. O primeiro nome dado foi Mock, né? Que na verdade foi monk, se você for ver, ele significa mais imitar do que trompete, né? Ele poderia ser considerado trompete, mas ele poderia ser uma relação a imitar o trompete. Posteriormente eles mudaram isso, porque como ele pegava o registro agudo, e ele era semelhante ao clarim no registro agudo e semelhante ao formato do clarim, ele passou a se chamar clarino, né?
e depois nós temos hoje como clarinete, devido às mudanças que continuaram acontecendo depois, né? Ele passa a ter 13 chaves, aí até chegar na sua versão 17 chaves, e algumas com 21 chaves, que não é tão popular como a de 17 chaves. O que é importante disso tudo? Esse instrumento que surge, né, o clarinete, ele está ligado ao trompete, porque a flauta também está ligada ao trompete, como nós vamos ver amanhã. E também na sua constatação final, ao perceber que esse instrumento ele estava no mesmo registro do clarino. Como nós vimos anteriormente na história do trompete, o trompete ele passa por uma adaptação, quando ele fica muito tempo parado entre os imperadores, no exército, e assim, na cavalaria, assim por diante. Todos esses processos que nós já falamos muitas vezes, né? Quando ele chega na orquestra, ele está involuído em relação aos instrumentos que ali já estavam, e houve tentativas de evoluções de trompete, várias. Muitas não deram certo, né? Tanto é que a orquestra clássica chega a não admitir mais trompetes variáveis de trompete. Ele assume o clarim e pronto. Tanto é quando surge os pistos, houve, como nós já falamos anteriormente, essa não aceitação por parte da orquestra clássica desse novo instrumento. Houve necessidade de competentes músicos demonstrarem, através de torneios, através do método Arbon, que era um instrumento superior até a orquestra clássica voltar a colocar. Antes dessa restrição, a orquestra clássica era mais aberta a novas possibilidades, né? E Mozart, apesar de Mozart ter morrido em 1791, ele faz um concerto para clarinete. Pouco tempo depois desse instrumento ter sido inventado. Isso é muito curioso, de certa forma. E ele escreve para um clarinetista chamado Anton Stadler, né? Esse Anton Stadler toca esse concerto de clarinete. Nós já vamos voltar nisso. O que acontece em relação a esse instrumento, essa evolução que acontece? O trompete, lá, como nós vimos, ele passa a ter chaves depois, antes de chegar na vara, antes de chegar no rotor e nos três pistos. Ele passa a ter chaves e passa a ser adotado pela orquestra clássica. Só que acontece algo semelhante que aconteceu com o clarinete, com o chalumeau. Ele fica tão diferente do trompete que é um outro instrumento também. E ele fica muito semelhante ao clarinete, o trompete. Então, nesse período, muito do que era colocado para o trompete de chave tocar, acabou sendo passado para o clarinete. Porque ele não era igual ao trompete na questão de brilho, e não era igual ao clarinete na questão da afinação. Então, o trompete passa a ser dito, essa versão do trompete, que está imitando o clarinete. Então, quer dizer, um imita o outro o tempo todo. Então, eles voltam a estar ligados lá na frente novamente, né? Eles passam a estar ligados nesse período onde o trompete estava evoluindo. Tudo bem. Voltando a esse Anton Stadler, né? Que é o clarinetista que Mozart escreve o concerto para ele. Depois foi descoberto que, na verdade, esse concerto que Mozart fez, ele faz muito, muito mais grave. E o seu editor, quem coloca, ele transcreve o concerto de Mozart mais agudo, justamente porque o clarinete passa a ser chamado de clarino, que quer dizer registro agudo. E nesse processo onde Mozart faz o instrumento, ele ainda estava os clarinetes eram mais rudimentares, mais graves, e eles não tinham essa inclinação ao agudo. Quando ele vai ser lançado, existe muito mais clarinetistas tocando agudo. Então ele é transcrito para o agudo. Anton Stadler toca ele no agudo. Depois do século XX, trazido à luz desse conhecimento, que na verdade Mozart não escreve ele num registro agudo, e ele era grave, e muitas das notas que Mozart colocou ali não era possível para o clarinete atingir, é necessário inventar um novo clarinete, um novo modelo de clarinete. No século XX nasce Basset Horn,
ou nós podemos chamar o bassete horn de clarinete de Mozart. Assim como o pícolo do trompete é o trompete de Bach, né? E eles estão em direções opostas. Porque o trompete é feito uma versão onde ele pega mais agudo. Então você faz o instrumento de Bach, que é chamado pícolo no século XX. O bassete horn nasce do clarinete que pega em nota mais grave. Nasce o bassete horn, né? E outra ligação que nós vamos falar amanhã é que o pícolo, que nós estamos dizendo, é o nome de dois instrumentos. É o nome da flauta e é o nome do trompete no registro agudo, né? Mas isso a gente deixa para amanhã, né? O que acontece com isso? Em 1812, Ivan Miller, né, quando ele coloca as 13 chaves no clarinete, que é uma das funções mais apresentadas, como o clarinete passa a ser conhecido pela história, né, no seu registro agudo, no século XIX existiu muitos e muitos clarinetistas que estavam surgindo com esse novo instrumento. E o fato principal, que qual ele foi feito desde o seu início, Chalumeau, ele acabou retirando completamente da orquestra a flauta doce. O clarinete ele foi responsável, pode-se dizer, pelo desaparecimento da flauta doce na orquestra e muito pelas transcrições de certas partes do trompete. Ou seja, muitos e muitos compositores que escreveram partituras originalmente para o trompete acaba sendo adotada pelo clarinete justamente pela dificuldade do trompete afinar, conforme nós falamos naquele determinado período. Então, hoje, muitas participações do clarinete e muitas peças que originalmente eram do trompete, hoje são do clarinete, e a história perdeu essa informação. Então, isso se dá ao fato de, quando um compositor escrevia uma peça para o trompete, ele arrumava uma dor de cabeça muito grande, porque havia muitas necessidades de modificações que era feito por parte do maestro e assim por diante. Então, o que acaba acontecendo nesse período? Onde há uma dinâmica de nota muito grande, que é o período clássico, eles acabam colocando o clarinete ao invés do trompete, e coloca o trompete para fazer as bolachas que nós tanto conhecemos na orquestra clássica. Ele passa a ser um instrumento de ataque. E a responsabilidade disso é porque surge o clarinete. Então o clarinete surge no hiato do trompete, na entremente do trompete, na necessidade, na evolução do trompete. No caminho da evolução do trompete surge o clarinete. Por isso ele é tão aceito imediatamente. Ele surge nos anos 1730 e pouco, onde eles estão fazendo o processo, e em 1750, em 1790, ele já está sendo usado na orquestra. Isso é inédito, porque havia um desespero por parte dos maestros e músicos de colocar um instrumento mais afinado que pegasse aquelas notas, né? Então o clarinete ele surge na esteira do trompete, pode-se dizer, né? Na esteira do trompete surge o clarinete. Aí, logicamente, depois ele evolui. Aí você tem as versões onde você tem o clarinete em Lá, surge a requinta, que é o equivalente ao trompete pícolo e o flautim, né? Que é uma quinta acima e não uma oitava, como no caso dos outros dois é uma oitava acima. Ele é uma quinta acima apenas, né? Mas o clarinete ele surge através disso. Em 1839 a 1843, Closet e Auguste Buffet fazem, que são fundador da Buffet Grampon, que até hoje é uma marca muito conhecida de instrumento, uma das melhores, né? Ele coloca uma mecânica do clarinete chamada de sistema Theodore Barm, que é um sistema que é oriundo da flauta, como escala, né? Para fazer com que o clarinete ele fique mais ágil. Então, e cria o método Closet, que até hoje é um método muito importante e dá uma guinada na história do clarinete. Então, se no trompete nós temos o método Arban, para isso na versão seria o método Closet para o clarinete, né? Então, nós podemos hoje chamar o clarinete de trompete de madeira. Não seria nenhum exagero, né? Se nós, através de todas essas ligações, necessidade de evoluções ao mesmo tempo em que um está evoluindo, o outro está surgindo, um pega a peça do outro e eles estão intimamente ligados,
né? Não seria exagero chamar e ele por um certo tempo foi considerado um trompete de madeira, porque o trompete tinha chaves, o clarinete tinha chaves, os dois apresentavam praticamente o mesmo formato e tocavam na mesma altura, né? Tanto é que o clarinete substitui essa versão do trompete. Então chamar o clarinete de trompete de madeira não seria nenhum exagero, né? Se existe um instrumento que é relativo ao trompete, mais semelhante seria o clarinete, sem ser da família dos metais, obviamente. Porque ele é versátil, ele está tanto na banda quanto no frevo, ele é um instrumento tão versátil como o trompete. Beleza? Desculpa aí 15 minutos de áudio, mas é que a história do clarinete, se fosse fazer, daria uma história como a do trompete, envolvendo vários áudios, para resumir em um áudio, fica um pouco extenso. Então, beleza, amanhã a gente vai estar falando da flauta, que liga à invenção desse clarinete, e a flauta está mais atrás, desde a necessidade dos índios, onde se assoprava os ossos, que eram considerados o trompete. Quando eles começam a se reunir em fogueiras, eles têm a necessidade de tocar um pouco mais baixo, por estar em reunião, para não chamar a atenção das presas. Então se coloca um furo em ossos, né, uma das versões da flauta, isso por parte dos africanos. Aqui na nossa Mesoamérica nós temos o bambu, que quando colocado na concha, para recuar na concha ou no crânio humano, é trompete, quando tirado daí é considerado a flauta. Então quer dizer, a flauta e o trompete, eles são na antiguidade o mesmo instrumento. Simplesmente a maneira de tocar define um e define outro. Beleza, gente? Então é isso aí. Até amanhã.